1991. Só para avisar, esse evento está sendo gravado. Bom, a FNQ, para quem não conhece, foi criada em 1991 por 39 empresários, com o intuito de preparar as empresas para a iminente abertura de mercado, anunciada pelo presidente Collor na época. Então, com esse objetivo, ao longo do tempo, não só se dedicou a ferramentas de qualidade, mas, desde 2005, trabalha com um modelo de gestão, um modelo reconhecido mundialmente na sua 21ª edição. Então, desse modelo, a gente deriva diagnósticos, depois radares de maturidade, onde as empresas podem ter uma ideia, em 8 fundamentos importantes, como é que elas se localizam em termos de maturidade na gestão. Então, a FNQ oferece capacitação, diagnóstico, publicações, práticas, e faz eventos como esse webinar. Então, esteja à disposição para nos conhecerem e vamos começar, então, o nosso evento. Meu nome é Ronald Dausch, eu sou engenheiro de formação. Eu atuei em diversas empresas, inclusive a Siemens, por mais de 30 anos, fui colega do Lacerda, e muitas organizações, sempre atuando em inovação, gestão e processo. E coordeno com muito orgulho a FNQ desde 2019, com uma equipe interna e externa maravilhosa. Então, eu queria primeiro apresentar o Lacerda e dizer boas-vindas para ele, e obrigado por ter aceito participar desse evento. Obrigado, Lacerda, seja bem-vindo. Obrigado, Dausch. Meu cumprimento a todos e todas. O Lacerda é um economista muito conceituado no Brasil, e eu vou tentar apresentá-lo aqui, não vou dizer rapidamente, eu vou, obviamente, ser injusto, mas eu vou passar aqui uma parte do histórico profissional dele. Então, ele é doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em Economia Política e economista, é professor doutor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo, docente associado à Fundação Dom Cabral e professor convidado à Fundação Instituto Administração, FIA. Ele é o atual presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, é membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, o JACINT, do Conselho Superior de Economia da Fiesp, o COSEC, e foi membro do extinto Conselho Temático de Política Econômica da CNI, o COPEC. Ele é membro do Conselho Deliberativo do Centro Internacional Celso Furtado, de Política de Desenvolvimento e do Conselho Editorial da revista Caderno de Desenvolvimento. É articulista do Estado de São Paulo e de outros periódicos. Comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura e de outros programas televisivos como os da Globo News. Ele é sócio fundador da AC Lacerda Consultores, foi economista-chefe e ocupou cargos de direção em grandes empresas e organizações como a Siemens, inclusive onde atuou na Alemanha, do CIESP, a DIB e a BIM. Presidiu a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização da Economia, SOBET, e o Corecon São Paulo. Ele é autor de vários artigos, escreveu ou colaborou em mais de 20 livros na área, destacando-se na área do desenvolvimento, políticas econômicas e da inserção internacional brasileira, e atuou também, contribuiu com temas como a desnacionalização, mitos, riscos e desafios. Editora Contexto, um dos ganhadores do Prêmio Jabuti na área de economia, entre outros. Seus livros mais recentes são O Mito da Austeridade e Celso Furtado, 100 anos, Pensamento e Ação. Em 2011, ele foi homenageado com a comenda Mário Henrique Simonsen, do Corecon São Paulo, como economista de destaque. Recebeu o prêmio Personalidade Econômica 2017 pelo Conselho Federal de Economia, COFECOM. Lacerda, novamente, super obrigado por ter aceito esse convite, para participar de mais um desses webinars que nós estamos aí fazendo um depois do outro pelos 30 anos da Siemens. Obrigado novamente, Lacerda. Parabéns a vocês pelos 30 anos, e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, dentro do tema da política industrial que nós nos propusemos a conversar hoje, queria que você contextualizasse um pouco o que um país, o que significa um país ter uma política industrial, e que aspectos, quais fatores devem ser abordados, dentro de uma política industrial nacional. Perfeito. Nós poderíamos dividir as políticas econômicas em 2 grandes campos, ou talvez 3. Um que é macroeconômico, que é a política fiscal, a política monetária, que define juros, define crédito, define os meios de pagamento.
e a política cambial, né, que é o preço da nossa moeda frente às demais. E nós teríamos ali um segundo elemento que seria no campo meso, né, entre o macro e o micro, Hum, que são as políticas exatamente voltadas para as iniciativas de políticas públicas envolvendo a regulação da economia, né? As agências reguladoras, todas as regras de funcionamento do mercado, defesa da concorrência, e no campo também das políticas de competitividade, né, que envolveriam a política industrial, a política comercial e a hum, política científica e tecnológica para a inovação. Não é? São esses elementos que podem, conjuntamente com a política macroeconômica, impulsionar a ação microeconômica, que é imprescindível também, né, por parte das empresas, no uhum, sentido de impulsionar a criação de novas vantagens competitivas, reforçar as já existentes e sempre no intuito do desenvolvimento. Ou seja, o que significa o desenvolvimento? Não é o crescimento que é meramente quantitativo, né? uhum, Mas o desenvolvimento que é qualitativo, a melhora do uhum. valor agregado, a melhora da qualidade de vida da população. Né? Então, é a partir desse arcabouço que nós poderíamos inserir a ideia de política industrial, ou se nós quisermos ser mais abrangentes, da política de competitividade, né, para fazer frente Uhum. aos desafios impostos pela grande mudança tecnológica, pela globalização financeira, né, que nós já estamos entrando na terceira década da globalização financeira, e agora as novas mudanças tecnológicas que são muito relevantes. Não, bacana. Bom, ouvindo vocês, você falou de várias iniciativas e ações, mas além dessas ações, ou essas ações devem ter um direcionamento também setorial, ou sempre são aplicáveis a um país como um todo? Tem que se descer um nível, dizer, para esse setor temos que fazer alguma coisa a mais ou diferenciado. Pois é, as boas práticas, né, internacionais, elas denotam que você tem que ter iniciativas horizontais, que seria o ambiente, né, competitivo, que a gente chama, em bom economês, de competitividade sistêmica, ou seja, Entendi. aquilo que está inerente ao ambiente econômico e às políticas que você vai adotar, que serve para todos. Mas isso não impede que você tenha iniciativas específicas para determinados setores, que depende de um impulso maior. Nesse sentido, é preciso fazer escolhas, não há como evitar, isso é sempre muito polêmico, né? Mas é necessário que seja feito. Eu acho que a pior situação é você não fazer nada, quer dizer, você, em prol ou em nome de uma barreira ideológica, político-econômica ou qualquer outro fator, você não introduzir essas políticas, porque você perde espaço frente aos seus concorrentes. Né? Nós estamos falando agora de países, né? De economias que Uhum. concorrem, né? Evidentemente, na atração de projetos de inovação, projetos de investimentos, e é muito importante que o Brasil também tenha essa preocupação, né, em conduzir políticas e medidas na área da política industrial, né, generalizando, para viabilizar os seus projetos e garantir mais oportunidades. Bacana. Bom, agora indo para um case, né, não sei, específico, em tese conhecido, a gente viu que a China, né, conseguiu ao longo de décadas, né, passar de um país, né, de fornecedor de baixa qualidade, né, que a gente conhece, tem até a palavra Xing Ling, que eu não usava, mas Xing Ling em chinês quer dizer zero estrelas, então não é pejorativo, até aprendi assim, né? Mas para uma das fábricas do mundo high-tech, nós chamamos hoje em dia. Então, tirando alguns aspectos questionáveis, né, da política, mas como um todo, quais foram nessa linha, né, as políticas industriais de sucesso adotadas pela China, para ter uma referência? Né? Perfeito. Olha, a China, claramente, ela, primeiro, do ponto de vista macroeconômico, ela usou a política cambial como um instrumento de competitividade. Isso pode soar como óbvio, né? Mas, Uhum, por exemplo, o Brasil, nos últimos 40 anos, a política cambial, ela é muito mais um instrumento de busca de estabilização, de controle da inflação, do que uma política de uhum, desenvolvimento.
É né? verdade. Então, em vários momentos, nós tivemos uma valorização, ou seja, o dólar ficou barato na nossa economia por instrumentos absolutamente artificiais. Primeiro, com uma taxa de juros absurdamente elevada, então você atrai muito capital, com isso você aprecia a taxa de câmbio, né? Então, a China fez o contrário, ela desvalorizou a sua taxa de câmbio para estimular a produção doméstica e as suas exportações, né? Uma política de custo de capital próxima de zero, né? Então, equivale, por exemplo, tem gente que acha que o BNDES pratica subsídios no Brasil, né? Então, imagina se ele for para a China, porque lá Nossa. o custo de capital é zero, né? Quer dizer, Uhum. o Estado chinês ele financia os seus investidores a um custo zero, muitas vezes há incentivos até de cashback, né? De volta do É. investimento, né? Para estimular essas atividades. E o uso das políticas industriais, né? Então, Uhum. são as compras do Estado, são que se confundem muito com as empresas, né, no modelo chinês, mas vários outros incentivos, a atração do investimento estrangeiro, né, que a partir lá dos anos 80, 90, começou a migrar para a China, e condicionantes, né? Então, eles sempre Uhum. colocaram condicionantes de partilhamento de projetos, de transferência de tecnologia, enfim, de contrapartidas, né? Então, aproveitando que a China, quando ingressou na OMC em 2001, conseguiu ali um perdão, né, durante algumas décadas para alguns setores, onde eles puderam também utilizar várias políticas comerciais, por exemplo, que não seriam acessíveis a outros países, né? Mas foi específico da China, que foi quase que um bônus de entrada Uhum. da China no âmbito do comércio internacional, né? Então, Uhum. é muito curioso, porque há 30 anos, apenas 30 anos, era inimaginável você falar Uhum. que ia comprar um automóvel chinês, um computador chinês, né? Isso não era... 5G? Exatamente. Então, isso, a China é um caso de sucesso, existem outros, né? Mas, É. de fato, a China... Existe um fator controverso, aliás, alguns fatores controversos do modelo chinês, por isso que eles não são diretamente adaptáveis, né? A gente os estuda porque é Tá. importante aprender com as experiências. Mas há a questão, durante muito tempo, houve uma superexploração da mão de obra, né? É. Que era muito barata relativamente à média internacional, mesmo considerando a paridade de poder de compra. E o total descompromisso durante muito tempo, e de certa forma até hoje, com o meio ambiente, né? Então, são questões que, dentre algumas controvérsias do modelo chinês, então, não estamos aqui defendendo esse modelo, né? Nós Não, estamos lógico. pegando a parte, vamos dizer, inteligente desse modelo para fazer um contraponto com a nossa experiência brasileira recente, eu diria, das últimas décadas. Uhum. Imagino que até a política de filho único, não sei se a ideia era essa, né, de evitar um crescimento, né, da pobreza e coisa assim. Imagino que também foi uma das estratégias junto com essa política. Não sei se é isso mesmo. Certamente, assim como outros aspectos controversos que não econômicos, mas que afetam a economia, está nessa interferência direta na vida privada das pessoas, né? Por É. exemplo, definindo limite de número de filhos, Uhum. censura, limitação à internet, enfim, É. tem muitos aspectos da sociedade chinesa, né, que são bastante controversos. É, que não são replicáveis, mas a gente não quer replicar. Então, Exatamente. enquanto isso, né, nós, né, nos localizamos com um fornecedor, né, de commodities, matérias-primas, alimentos, né? Então, eu queria saber um pouco de você, assim, fazer um quadro antes que te passe para a próxima etapa, assim, o que ocasionou essa política que você comentou antes, né, de controle da inflação e toda essa situação atual de nós termos um país preponderantemente importador e talvez dar, então, um quadro geral, né, de dados da situação econômica no Brasil. Como é que é a tua leitura hoje do nosso status? É. Então, Dauch, é muito interessante que eu vou começar lá atrás, né? Tá Então, bom. se a gente retroceder 100 anos na economia brasileira, o Brasil era um grande fazendão, né?
produtor de café, exportador. E veio a crise de 1929, que não se restringiu a 29, ela pegou toda a década de 30, né? Ela nos obrigou, o Brasil, a dar um salto, né? A diversificar suas ações e impulsionar a industrialização, né? Foi quando prevaleceu o início do nosso modelo de substituição de importações, né? Que consistia em você acelerar a mudança de patamar da produção local, né? Começando pelos bens de consumo, pelos bens intermediários, até chegar aos bens de capital. Favorecido por um quadro internacional do pós-guerra, né? Então, depois da crise, depois da Segunda Guerra Mundial, e nos pressupostos definidos na Conferência de Bretton Woods, o Brasil decolou no âmbito dos chamados 30 anos de ouro do capitalismo internacional, né? E com a participação firme do Estado na criação de empresas estatais, que foram, na época, fundamentais, a empresa privada nacional, incipiente, mas que depois se fortaleceu, e a abertura ao capital estrangeiro, ali já nos anos 50, né? Já Juscelino, a primeira fase com Getúlio, que teve essa visão estadista de revelar o papel do Estado na economia, né? Que me parece que foi muito interessante desse ponto de vista, e que deu a base para que, no período Juscelino, já houvesse o ingresso de capital estrangeiro, que até então era algo impraticável, né? Porque se tentou, mas era muito incipiente a participação do capital estrangeiro, especialmente em bens de consumo duráveis, como foi o que ocorreu em automóveis eletrodomésticos no governo Kubitschek. Muito bem. Esse modelo bem-sucedido fez água nos anos 80, quando vivenciamos a chamada década perdida, né? A crise do petróleo, a elevação dos preços do petróleo e a elevação dos juros inviabilizou o modelo brasileiro, né, de então. E nós, no final dos anos 80, influenciados pelo chamado consenso de Washington, que eram os pressupostos do neoliberalismo, né, da abertura da economia, iniciamos um processo de abertura muito mal conduzido. Por quê? Porque apressado, né? Apressado nos anos 90, sem o oferecimento das condições isonômicas de competitividade ao produtor local, né? Então, a partir do Plano Real, em 1994, vencemos a inflação crônica, né? Mas ficamos reféns da âncora cambial, né? Então, o câmbio como um instrumento de combate à inflação de curto prazo e não como instrumento de desenvolvimento. Então, nós perdemos o pé no melhor momento da globalização financeira, né? Quando os capitais estavam se reposicionando. E o Brasil perdeu muito espaço diante disso, né? E, traduzindo o período pós-abertura, nós também fomos vacilantes no que se refere às políticas de competitividade, né? Nós chegamos a ter épocas em que a política industrial era não ter política industrial. Depois, em algum outro momento, se dizia que a política industrial seria usada como compensatória aos problemas macroeconômicos, outro erro. Ou num outro momento em que essa era uma questão específica das empresas, o governo não tinha que se meter. Quer dizer, equívocos. Todas essas três vertentes são, a meu ver, equivocadas e insuficientes, né? E o Brasil, ao longo desse processo, e, em paralelo, a entrada da China na OMC em 2001, e que demandou um crescimento enorme da procura por commodities, né? Especialmente petróleo, minério de ferro e grãos, o Brasil, de certa forma, se acomodou dentro desse processo, né? E não buscou fortalecer o seu processo industrial. Pelo contrário, nós vivenciamos um processo de desindustrialização precoce, né? Muito diferente do que ocorre no mundo desenvolvido e na contramão do que ocorre no mundo em desenvolvimento. Quer dizer, nós citamos aqui a China, mas tem a Coreia do Sul, tem vários países que desenvolvem o seu papel da indústria como motor do seu desenvolvimento, e induzido tanto pelas políticas macroeconômicas favoráveis a esse desenvolvimento, como das políticas industriais, né, como um elemento chave para conduzir esse processo. Então, nós acabamos na situação atual, que ela
gera um descompasso, né? Então, o Brasil do ponto de vista comercial, fortemente superavitário no complexo agropecuário, mineral e petrolífero, né? Uhum. E absolutamente deficitário em tudo aquilo que agrega valor, né? Máquinas, equipamentos, componentes eletrônicos, Crônicos, né? insumos químicos, fármacos, né? E que são, obviamente, aqueles que representam um valor muito maior, né? Do Uhum. ponto de vista geral, nós estamos muito aquém do nosso peso, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas está apenas em 27º lugar como exportador, né? Então, somos grandes exportadores de commodities, estamos entre os maiores produtores e exportadores. Isso vale para minério de ferro, vale para café, vale para soja, né? Vale para vários outros itens, mas, infelizmente, isso, para um país com as dimensões brasileiras e os desafios brasileiros, não atende ao nosso objetivo do desenvolvimento. Uhum. Não, legal. Você falou várias vezes do agronegócio, né, que acho que é mais ou menos 30% do PIB, claro, aí dentro tem 7% de agropecuária, mas como se fosse, é uma área exportadora, mas tem um peso enorme, né, no nosso produto interno bruto. Houve ou há uma política industrial, não posso chamar industrial, mas há uma política direcionada atrás desse crescimento, desse valor alto, ou é uma continuação do fazendão que se brincou faz pouco? Eu vejo que há fatores, vamos chamar de vantagens comparativas, que são muito próprias do Brasil, né? O clima extremamente favorável, solo favorável, né? Uma área agriculturável fantástica. Isso realmente são vantagens naturais que foram também impulsionadas pelas ações desenvolvidas pela Embrapa, né? Que, portanto, seria uma política Claro, industrial para esse claro. setor, e financiamento, né? Lembrando que Banco do Brasil, principalmente, exerce um papel muito relevante de financiamento em tudo isso. Agora, eu diria que a maior vantagem competitiva, a par de tudo isso, para a agricultura brasileira é o fato de ter havido uma valorização do preço das commodities nesse período das últimas 2 décadas. O fator China e o fator da financiarização das commodities. As commodities se Ah, tá. tornaram também ativos financeiros, né? Entendi. Então, para além da oferta e demanda física, existe uma oferta e demanda no mercado futuro, porque as commodities se tornaram ativos financeiros, para o bem e para o mal. Para o bem, porque isso dá uma previsibilidade, né? Isso dá um estímulo à produção e exportação, e para o mal, porque, evidentemente, esse mercado também se tornou especulativo, né? Uhum. E uma das consequências nós estamos sofrendo agora, no 2020, 2021, a inflação decorrente dos preços das commodities no mercado internacional, né? Ela afeta em termos internacionais e, particularmente no caso brasileiro, a gente vive o paradoxo de sermos autossuficientes em várias dessas áreas, mas com vamos dizer, a globalização dos preços, esses preços são internalizados, inclusive a taxa de câmbio vigente, né? Que Uhum. circunstancialmente, ao contrário do que falávamos há pouco, né? Em que havia uma valorização artificial da taxa de câmbio, no sentido que o dólar se estava mais barato, hoje a gente Uhum. vivencia o contrário, há Uhum. uma super desvalorização do real frente ao dólar e demais moedas, provocada por uma série de fatores, mas também por ausência de uma política cambial mais efetiva, né? Uhum. Então, são alguns dos aspectos que acabam afetando as decisões de investimento. Estou falando agora de investimento produtivo, né? Não Uhum. confundir com as aplicações financeiras. Porque Uhum. o mundo das aplicações financeiras ele tem sua lógica própria, faz Ah, parte tá. disso. Todo o mercado Uhum. offshore, que é fortemente utilizado, o comportamento dos fundos, né? Dos mercados de hedge, tudo isso faz parte desse grande jogo. Agora, a Uhum. par disso, é muito importante que se dê o espaço correto para que não haja uma desindustrialização, né? Claro. Porque, Uhum. veja, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ele pode continuar a ser muito bom no que faz, né? Não, esse complexo que falamos, agromineral, pecuário, energético, ele pode continuar sendo muito bom,
mas sem desvalorizar a produção industrial e sem desvalorizar os serviços. São meia dúzia, talvez, de países no mundo têm essa característica, a começar pelos Estados Unidos, né? Porque isso requer economia de escala, você ter um mercado interno relevante, economia de escopo, você ter várias potencialidades, diversidade, complexidade, né? E, particularmente no caso brasileiro e de muitos países, o histórico de industrialização, né? Porque nós vencemos a batalha da industrialização no século XX. Os desafios hoje são outros. A indústria 4.0, a tecnologia 5G, nanotecnologia, nos exige agora um outro salto, né? Mas que não vai ocorrer automaticamente, ao contrário da visão liberal, né? Isso não vai ocorrer só pelas forças de mercado. Isso também ocorre, e todas as boas experiências internacionais denotam a função fundamental do Estado, né? Dentro desse processo, da empresa, dos institutos de pesquisa, da universidade, né? Quer dizer, é esse conjunto de articulações que permite o sucesso nessa transição. Legal. Deixa eu pular assim de um setor, né, como um todo, né, de alta participação no PIB, que é o agro, mas ir para um case específico. Claro que tem outros cases de empresa, né, que tem um alto valor agregado, mas a Embraer, né? A Embraer, sem dúvida, é uma empresa que tem, né, exportadora, né, vive agora essa competição do cargueiro, etc. Então, é uma exceção, né? Então, queria saber, houve aí uma política industrial que apoiou a Embraer, ou foi toda uma estratégia interna? Sei que houve um Osiris Silva bem no início, né? Então, não sei se você acompanha, qual que é a tua opinião nesse case específico? Sei que há outros. Pois é, exatamente. A Embraer é uma das exceções que a gente tem, né? Nós temos 2 dezenas, talvez, de empresas que contradizem tudo que nós estamos falando, né? Quer dizer, são empresas que, apesar da ausência de uma política industrial, apesar dos fatores adversos, né? Elas se globalizaram por ter um nicho muito específico, por ter uma excelente gestão, por ter uma estratégia muito clara. No caso específico da Embraer, a gente tem que lembrar que ela é de uma origem, uma empresa estatal, né? E que teve um papel fundamental da universidade, né? O ITA, né? E outras universidades que desenvolveram essa tecnologia junto com institutos e puderam, junto com uma boa gestão da empresa, né? Inclusive a estratégia de definir um nicho muito específico, de ser vencedora, né? Nós temos outros casos de sucesso, né? Em algumas áreas. E o que valeria aproveitar essa experiência? É usar essa experiência dos casos de sucesso em criar novos campeões, né? Criar novas empresas campeãs e que possam se desenvolver, né? O termo campeão nacional ficou muito depreciado, né? Em função de alguns exemplos recentes que tivemos no Brasil, de favorecimento, etc. Mas é preciso superar isso e é preciso que a boa ideia, né, da visão de campeão nacional, da visão da escolha de setores, seja um elemento fundamental. E para que os demais não sejam prejudicados, demais setores, é preciso, evidentemente, que haja isonomia, né? As condições de competitividade têm que ser isonômicas, né? Têm que ser iguais, e não só em relação ao mercado doméstico, mas principalmente em relação ao mercado internacional, porque a não realização de um ambiente, né, ou da busca de um ambiente competitivo e favorável, ele acaba estacionando a economia, gera uma acomodação, né, onde a gente agrega muito pouco valor, na verdade, mesmo em áreas onde detemos todas as condições de fazer. Um exemplo clássico, né, que é seguidamente citado e há muitas décadas, é o exemplo do café, né? É o exemplo do café. O café em grão, em pó, versus o café processado, né? Quer dizer, quantas sacas de café você precisa para comprar o café processado? Nós somos exportadores do café em grão, né? Mas somos importadores do café processado, né? Que vale muito mais.
E Uhum, assim como existem N outros exemplos em várias áreas, né? E que, veja, são desafios que o Brasil tem todas as condições de enfrentar, né? Basta ter vontade para isso, tá? Uma combinação de todos esses elementos que nós falávamos há pouco. uhum. Quer dizer, essa a continuação dessa tua frase aí é uma pergunta que eu ia fazer e vários espectadores, se pode chamar assim, também fizeram. Quer dizer, após esse triste diagnóstico, né, a pergunta é possível ainda reverter, né, essa situação no Brasil? Quais são as ações prioritárias, né, que o Brasil teria que tomar, né, e desenvolver para que a gente consiga reverter esse grau de competitividade bem baixo do Brasil que você comentou? Então, é uma que vários estão interessados em saber agora o que que ele pode fazer. É, isso é muito interessante, né? Porque, ao contrário do que é disseminado, né, no debate público, porque eu tenho que dizer o seguinte, né, como professor de economia, como economista profissional, é que o debate dos grandes temas nacionais no que se refere à economia, eles acabam sendo excessivamente simplificados para o grande público, né? Normalmente, quando se fala em economia, na TV, no rádio, mesmo na internet, no jornal, é o comportamento do dólar, mas sem explicitar o papel estratégico do dólar, apenas como ativo financeiro, subiu, caiu. Uhum, É o comportamento da Bolsa de Valores, que tem um papel relevante também para o desenvolvimento, embora seja superestimado no Brasil. Por quê? uhum, As redes brasileiras de comunicação copiam as norte-americanas. E lá a Bolsa realmente tem um papel muito mais relevante do que tem no Brasil. Eu não estou falando que bolsa não é importante, mas no Brasil ela tem proporcionalmente, mesmo desconsiderando, ou mesmo levando em conta a diferença entre a mãe das economias, a relevância dela é muito menor no Brasil, né? uhum, E sobre taxa de juros, né, que é também muito mal discutido. E todos os demais temas passam ao largo daquilo que vai para a opinião pública. Bom, uhum, fora isso, existe um problema não só, portanto, de política econômica, ou seja, do que você vai fazer para desenvolver o país, mas de economia política, ou seja, quais são os grandes setores favorecidos pela política econômica, que, na verdade, está em vigor há pelo menos 30 anos no Brasil, né? Que é basicamente o setor financeiro. O setor financeiro é uhum, amplamente favorecido pela política econômica em vigor, né? Por que eu digo uhum, isso? Porque, evidentemente, é uma política que favorece o rentismo, ou seja, uhum, as aplicações financeiras em detrimento da atividade produtiva, com taxas de juros, na maior parte das vezes, muito alta, né? Esse viés antiprodução, né? Então, a primeira questão, né, a pergunta como reverter isso, né? Seria preciso uma articulação maior entre os setores produtivos, de uma forma geral, de formar um pensamento desenvolvimentista voltado para a produção. Então, uma economia voltada para a produção e não apenas para as finanças. Não que as finanças não sejam importantes, elas são uhum, fundamentais, mas uhum, você não pode estar restrito às finanças, não é? uhum, E, da mesma forma, que o setor produtivo se articulasse mais com a universidade, mais com os institutos de pesquisa, com as várias uhum, frentes em que há, para que se possa criar um ambiente favorável a esse desenvolvimento. Então, hoje, a política econômica é basicamente conduzida, né, tendo em vista as visões eminentes de curto prazo, sem muito debate das grandes alternativas. Há uhum, um apequenamento, né, da visão da economia, das boas práticas internacionais, eu diria até das boas teorias, né? uhum, Por exemplo, a equipe econômica atual, isso não é segredo, isso já se tornou uhum, público, ela basicamente tem na sua formação e a influência da Universidade de Chicago, né? Que é uma influência monetarista, principalmente da época que a maioria uhum, deles se tornaram PhDs, ou se formaram nos anos 70, nos anos 80, que nem uhum, Chicago mais defende. Quer dizer, esse ultraliberalismo, excessivo monetarismo, não tem respaldo nem mesmo em Chicago. Então, o mundo já mudou, mesmo em termos de política macroeconômica, né? uhum, Mas as ideias resistem no Brasil por toda essa conjunção de fatores. Primeiro, porque muitos ganham com a política econômica em prática. Segundo, porque é mais fácil, né? Por exemplo, para a grande mídia,
Ao invés de entrar em temas complexos, traduzir as coisas de uma forma simplista, né? Por exemplo, um erro muito comum que é recorrentemente utilizado é comparar o orçamento doméstico ao orçamento público, né? Com a seguinte tese, né? De que, assim como uma família ou uma empresa, o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Ora, Uhum. isso é um total descalabro, não tem o menor fundamento do ponto de vista macroeconômico. Por que que o Uhum. Estado é diferente de uma família ou de uma empresa? Porque o Estado, primeiro, ele tem obrigações que uma família e uma empresa não têm. Uma família e uma empresa que são entes privados, eles têm que realmente que se adaptar à limitação da renda, que não existe para o Estado, né? O Estado tem compromisso social, tem compromisso com uma série de coisas, e o Estado detém o monopólio de emissão monetária e de emissão de dívida. Claro que isso não é permanente, né? Não é assim que então ele pode fazer o que ele quer, mas ele tem muito mais instrumentos do que tem a iniciativa privada, que tem uma empresa. Então a comparação é meramente descabida. E esse Uhum. argumento influencia as políticas econômicas. Eu vou dar o exemplo da emenda constitucional 95, que foi aprovada no final de 2016, que é a Uhum. chamada Lei do Teto de Gastos, né, que agora, oportunisticamente, está sendo derrubada, né, É. com a PEC dos precatórios e tal. Então, eu diria que é uma medida na direção correta, porém por meios e objetivos distorcidos, né? Porque o que está fazendo isso agora está querendo influenciar o quadro eleitoral de 2022 de uma Uhum. forma oportunística, né? Sem falar de métodos pouco republicanos, que é uma outra questão, né? Mas Uhum. a questão fundamental é que o tal da lei do teto de gastos, que na prática representa uma restrição de investimentos. Então, o Estado fica de mãos atadas para investir, porque as emendas parlamentares continuam existindo, os gastos correntes continuam fluindo. Então, o investimento em infraestrutura paga a conta, investimento em ciência e tecnologia, aliás, acabou de ter a sua verba cortada em 90%, né? 90%. Então, é Absurdo. 10% do que era o orçamento original, que já era pequeno, né? Então, são algumas das questões que afetam significativamente e restringem a nossa capacidade de criação do novo. É possível reverter? Claro que há. As alternativas técnicas existem, mas é preciso dizer que a viabilização das alternativas técnicas depende das escolhas políticas, né? Não só políticas de tendências de governo, partidos, governos, mas das escolhas das políticas econômicas, né, que vão ser implementadas para resolver essa questão, que, como também disse um pouco antes, é uma questão de economia e política, ou seja, que É. parcela da sociedade estará à frente, né, dos objetivos e a que objetivos a política econômica pode atender. Uhum. Não, bacana. Você comentou faz pouco, né, que políticas, né, estratégicas, macroeconômicas em nível de Estado, né, são importantes com, né, assim, com apoio, né, de várias áreas, setores. Você comentou academia, etc. Mas o setor empresarial em si, como é que ele pode estar ajudando quando ele é, em tese, ele é o maior interessado? Ele tem que ter um papel ativo, e sim, como é que ele pode participar, né? Não são as empresas isoladamente em si, né? Então, como é que ele tem que Exatamente. se articular para ajudar? Como Dalcio, eu deveria? vejo isso em duas grandes frentes, né? Uma é de formação de opinião, que eu acho que é Uhum. muito importante, e outra é de gestão na prática, no dia a dia, né? Eu tive a satisfação de conviver com você por uns 20 anos aí na É. Siemens, né? Uhum. Onde eu dirigia a área de macroeconomia e estratégia, e você a parte também de inovação, depois que migrou também para a estratégia. Isso realmente tem que Uhum. estar sempre integrado. E eu me lembro que o fato da empresa, naquela época, investir em formar equipes com esse pensamento, né, que junto com os técnicos e os especialistas de cada segmento de negócio, né, pudesse viabilizar projetos de produção, de investimento, de inovação no Brasil, foi fundamental, né? Então, a Uhum. empresa se equipar para fazer parte desse processo me parece algo muito importante. Do ponto de vista Uhum. mais geral, envolvendo as associações empresariais, envolvendo aquilo que a gente chama de cidadania corporativa, né? Me parece que o engajamento, né, dos empresários, dos executivos,
né, na interlocução com o governo, na interlocução com os poderes de uma forma geral, né, porque o legislativo é fundamental também, e por que não dizer o próprio judiciário, né, também é muito Uhum. importante que esse pensamento econômico mais voltado para a produção, ele possa representar, nem que for um contraponto, a visão predominante que é meramente financista, né, meramente de Uhum. curto prazo, né? E nessas duas visões é que você pode traduzir esse processo de uma forma muito intensa. Então, me parece que algo fundamental é que as empresas e as suas associações estejam equipadas de gente que conheça esse assunto, que possa aproveitar as boas práticas internacionais, a história brasileira econômica, né, fundamental, Uhum. especialmente voltada aí pelo setor industrial, né? E a gente, eu diria, pegando a experiência brasileira, desde Mauá, desde Roberto Simonsen, né? Uhum. Não que você vá replicar o passado, não, mas é para você entender nos contextos da época, né, as dificuldades enfrentadas, que são muito diferentes das de hoje, elas possam servir de inspiração, né, e de exemplo para esse tipo de atividade. Então, tudo isso é muito. Não precisa reinventar a roda, né? É só ver as boas práticas que nós já tivemos no passado recente e mesmo as boas práticas internacionais. Alguém poderia questionar, puxa, mas isso ainda é possível diante da globalização financeira, diante da Uhum. atividade? É plenamente possível, porque, veja, quem está se dando bem na globalização são aqueles que não abriram mão de ter as suas estratégias. O exemplo mais recente, inclusive, é o Bidenomics, a política econômica do Biden, né? Que, veja, é um conjunto de estratégias, né, envolvendo trilhões de dólares de investimento na área macroeconômica, na área das políticas industriais, no Buy American, que é um act que existe desde 1973, foi Uhum. retomado pelo Obama e agora o Biden também intensificou, né? Então, as compras do Estado são um instrumento fundamental, né? A questão energética e a questão ambiental, né? Tudo isso, para um país com a biodiversidade brasileira, o fato de sermos autossuficientes na área hídrica e na energia renovável, isso nos dá, né, além da experiência e desenvolvimento da energia fóssil, isso nos dá uma condição de saída excelente. Uhum. Agora, nós não vamos dar o salto de uma forma mecânica, automática, né? Isso tem que ser induzido, e daí o papel das políticas industriais, né, de uma forma genérica, para fazer esse salto. Não, bacana. É, vamos dizer, um aspecto que me preocupa bastante, inclusive temos um projeto em conjunto, a FNQ, com a Associação Brasileira da Qualidade, o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, né? É a educação, né? Educação não é uma coisa que muda da noite para o dia, né? Por decreto, né? Vou botar escola, dinheiro nas escolas. Então, é um projeto de longo prazo, mas eu diria, olhando assim, todos os países com exemplo de políticas, né, exemplares, né, de Estado, né, eles têm um nível educacional, né, bem maior, médio que o nosso, mesmo a China, né? Então, eu queria saber, é possível, como você falou assim, é possível reverter e começar uma política, né, industrial séria a curto prazo, sem ainda ter um nível de educação, né, disponível, porque isso gera os recursos, né, de trabalho, os recursos profissionais necessários para manter essa economia de maior valor agregado. Então, não sei se existe um não sincronismo e uma solução possível ainda para esses dois momentos, né? É interessante isso que você coloca, Náutica, porque isso nos remete às ações de curto, médio e longo prazo, né, que Uhum. necessitam ser conduzidas. Nós temos aí um paradoxo, né, na área educacional. Primeiro, o analfabetismo funcional atinge uma parcela expressiva da nossa sociedade. E do outro, a gente sabe que existem algumas milhares de postos não ocupados porque não tem gente qualificada o suficiente, Isso. né? Uhum. Por outro lado, a gente vive o contraponto de muita gente qualificada
exercendo funções para as quais não precisaria aquela qualificação. Não há Uhum. nenhum demérito em Claro. ser motorista, por exemplo, né? Aliás, o meu pai foi motorista, né? Ah, claro. Uhum. Mas não precisa ser um engenheiro para ser motorista, nem Ah, economista, uhum. nem advogado, né? E o que ocorre, claro, com a crise econômica, muita gente sem oportunidade foi ser motorista pela sobrevivência. Eu estou dando o exemplo de Claro. motorista, mas as mais Tem N variadas outros. funções, né? Que Uhum. obviamente é um desperdício, né? Então veja que, ou seja, nós precisamos fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ou seja, ao mesmo tempo que uma visão Claro. de longo prazo da qualificação da educação e o exemplo mais recente que tivemos da Coreia do Sul, né? De ter feito a grande revolução industrial com base na educação, como um dos elementos, não o único, né? O papel do Estado lá foi fundamental, das Uhum. políticas industriais, dos campeões nacionais também, muito importante. Ou mesmo se a gente pegar a experiência de desenvolvimento dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, para citar três continentes diferentes, né, que não excluem outros países. Então, eles Essa era uma passam. pergunta minha: quais são países exemplares em política? Você acabou de comentar, até se puder avançar depois um pouco em alguns exemplos, mas continue no teu raciocínio anterior. Isso. Então, você vê o seguinte, quer dizer, a questão educacional é fundamental. No Brasil, infelizmente, no curtíssimo prazo, nós estamos presos a falsos dilemas, né? Escola sem partido e outras besteiras que são Uhum. disseminadas. Mas eu espero que realmente isso seja um vácuo, né? Que seja rapidamente superado, né? 2022 nós teremos eleições gerais, é uma Uhum. oportunidade de mudança e uma oportunidade de reverter um quadro de retrocesso que é muito ruim, né? Também nesse campo cultural e educacional, né? E que influi demais nessa condição. Portanto, eu vejo que nós temos aí esse desafio, né? E, ao mesmo tempo, a oportunidade, né? A vantagem, que eu diria, o brasileiro é muito próximo de novidades, né? Ele aceita muito bem as novidades, então ele é ultra conectado e eu vejo que isso pode ser usado em prol da educação, né? De uma forma Uhum. mais intensa, de nós valorizarmos também os professores, especialmente da área fundamental, né? Portanto, não é uma demanda corporativa, porque eu sou professor universitário, mas Entendi. eu acho que o ensino Uhum. fundamental, né? Nós temos que valorizar mais, né? Com certeza. Quem cuida das crianças, né? Quem educa as crianças, né? Uhum. E que o professor não tenha que dar 100 aulas por semana para poder sobreviver, né? Porque ele precisa Uhum. também se informar, se preparar, né? Preparar suas aulas com qualidade, ele precisa estar bem mental e fisicamente para conduzir esse processo. E o que tem ocorrido é que, diante da deterioração das condições de trabalho, quem ainda insiste em ser professor por mero altruísmo, né? Falando do ensino fundamental, principalmente, Uhum. ele acaba se dispersando em N atividades, em N escolas, né? O que, obviamente, vai diminuir a qualidade do trabalho, né? Qualidade. Porque é impossível, né? Conduzir tudo isso. Uhum. Inclusive nessa linha de força de trabalho, eu queria até que você comentasse um pouco, pelo menos eu leio um pouco em função até do dólar e dessa falta de empregos e de pessoas também altamente qualificadas, uma migração, né, de pessoas no Brasil trabalhando para empresas no exterior, né? Inclusive Exatamente, cientistas, até cientistas eu li esses dias, né? Então isso exatamente. está acontecendo mesmo, né? Não sei, Acontece, né? Então, você tem gente hiperqualificada que, em função da nossa crise, porque, veja, nós estamos no 7º ano de crise, né, no Brasil. O que tá. é crise? Crise é a economia não cresce. A economia não cresce, as empresas não investem o suficiente, não geram oportunidades de trabalho. E aí esses hiperqualificados migram, né, para o exterior porque existem melhores condições lá. Então, é fundamental recriar as condições para que o Brasil possa oferecer oportunidades, né? Uhum. É preciso também que a gente, não é isso que você fez e nem eu, nem o meu comentário, mas é importante para quem nos ouve, quem nos assiste, ficar muito claro, nós estamos falando de dimensões muito diferentes, né? O Uhum. Brasil tem hoje 1/3 da sua força de trabalho fora do mercado. São Olha só. 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. O que é o desalentado? É aquele que desistiu de procurar emprego, ele sai da estatística.
tá certo? Mas ele continua desempregado. Então, aí já são 20 milhões. E nós temos outros 10, 11 milhões de subocupados, pessoas que têm atividades precárias, algumas horas por semana, absolutamente insuficiente. Portanto, nós estamos falando de um contingente superior a 30 milhões de pessoas, é mais de um terço, basicamente, da nossa força de trabalho, da população economicamente ativa. Bom, e nós temos cerca de 30 mil postos de trabalho estimados que não são ocupados por falta de qualificação das pessoas. Então, é 30 milhões contra 30 mil. É só para a gente ficar bem claro que é assim, então o desemprego não existe, porque tem vagas que não estão sendo ocupadas. Isso é um outro problema, um problema de alocação de recursos humanos, né, das pessoas para fazer frente à sua atividade. E aí, né, nós falávamos aí dos exemplos bem-sucedidos, quer dizer, para tudo isso que a gente está falando, tanto de política macroeconômica, como de políticas industriais, como da participação das empresas, a interconexão dessas empresas e do Estado com a academia e com os institutos de pesquisa, nós temos ponto comum, né, em todos esses países. Em todos esses países, ou seja, desde Estados Unidos, Alemanha e Japão, de novo citando os 3 continentes, como histórias mais recentes, como a China, que a gente tratou aqui, e da Coreia do Sul, né? Que são exemplos mais recentes de industrialização acelerada. Então, é fundamental que se supere velhos mitos, né? Como eu já falei aqui, não se trata de escolhas, né? Eu tenho que escolher entre o setor primário, que é a agricultura, a pecuária, etc., e secundário, que é a antiga indústria, ou terciário com serviços. Não, o Brasil tem todas as condições, dadas as características da economia brasileira, em se desenvolver em todos esses setores e com sucesso, né? São poucos países no mundo que têm essa possibilidade. E, da mesma forma, é preciso que se crie uma conexão maior entre as cadeias de valor, domésticas e internacionais. Né? Então, o que o Brasil tem de bom? Quer dizer, 400 das cerca de 500 maiores empresas globais têm atividades no Brasil. Algumas há mais de um século, né? Muitas, aliás, há mais de um século. Portanto, já existe potencialmente essa conexão. O que nós precisamos é ampliar o valor agregado a partir dessa atividade e transformar isso em exportação, em criação de valor, em inovação, né? Em geração de oportunidades, até para que a gente possa manter e atrair cérebros no Brasil. Né? Manter e atrair, ao invés de perder cérebros, claro. Mantê-los aqui e ainda atrair, quando for necessário, também no intercâmbio saudável de estrangeiros que possam colaborar, né, com o nosso desenvolvimento, já que muitos amam o Brasil, né, e valorizam muitas das nossas qualidades. Não, bacana. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois abrir para comentários seus, outras colocações. Você até comentou, né, de governos anteriores que acarretaram mudanças. Você acabou de falar que, né, em 2022 haverá eleições e que podemos ter, a partir daí, uma nova política, mas você deixa claro que essas variações, né, essas políticas são dependentes, né, dos governos atuais, de suas culturas, etc. Aí minha pergunta é, existe alguma forma, ou talvez até modelos, né, que nem parlamentarismo, alguma coisa assim que possa garantir, né, uma definição, né, de uma política industrial agora, com educação, etc., que permaneça pelo menos, né, 10 anos, assim, né? Imagina que Coreia do Sul, né? Alguns fizeram. Como é que se garante? Existe algum, né, na tua opinião, metodologia ou alguma estrutura que permita essa constância por mais tempo para poder ter resultados, né? Pois é, isso é uma questão fundamental, né? A preservação da estabilidade de regras, né, é fundamental para as decisões de investimento, né? E, claro, em todos os países tem políticas de governo e políticas de Estado. O que tem diferenciado os casos bem-sucedidos é que as políticas de Estado, né, elas garantem maior perenidade em várias iniciativas.
envolvendo a questão educacional, a questão da inovação, ciência e tecnologia, os investimentos em infraestrutura, né? Uhum, Como já mencionei aqui, infelizmente, ao longo dos últimos anos, nós criamos autoarmadilhas, né? E eu citei o exemplo da lei de teto de gasto, mas não é a uhum, única. Nós temos meta de inflação. Nós temos meta de inflação, mas não tem meta de crescimento, de investimento, né? uhum, De investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, essa é uma grande contradição. Quer dizer, você tem meta de inflação e, ao mesmo tempo, tem indexação. Quer dizer, uhum, aí, como no momento que a gente vive, tem um choque de oferta. Né? O que é um choque de oferta? Uma pressão de preços que não tem nada a ver com o crescimento da demanda doméstica, é um problema internacional, mas que se internaliza com a correlação que há entre preço internacional e doméstico, mais a variação cambial. E aí, diante do regime de metas de inflação, a alternativa apresentada é a elevação de juros, que é um absurdo, né? Porque não vai resolver o problema inflacionário e vai uhum, criar outros problemas. Não é que vai criar, está criando já, né? Então, encarece o financiamento público, encarece o crédito de financiamento, então as empresas que já estão endividadas vão morrer sufocadas, né? Você vai destruir emprego, vai distribuir renda, vai destruir renda e não distribuir, né, como deveria ser o objetivo, né? Então, existe um campo aí enorme de se estabelecer uma plataforma de políticas de Estado, né? E romper determinados paradigmas. Né? Veja que, mesmo em governos progressistas, que nós já tivemos no Brasil, o famoso tripé macroeconômico foi mantido. Né? Por quê? Porque há uma pressão enorme, e aí é uma questão de economia política, né? Que a gente já citou aqui também, e um medo de ousar. Né? Então, é preciso ousar, né? A despeito de toda a pressão que há no mercado financeiro, etc., porque aquilo que vai contrariamente ao que nós estamos falando aqui do desenvolvimento tem que ser enfrentado, e é preciso mais coragem de todos nós, né? Da academia, do setor produtivo, de todos aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, uhum. formação de opinião, em deixarmos isso muito claro, né? Porque, claro, o desgaste é muito grande, por isso que muita gente prefere, né, não interferir tanto nessas questões. É mais cômodo, né? Você Claro. seguir as cartilhas, né? Uhum, Só que as uhum, cartilhas, quando a realidade muda, as decisões econômicas vão mudar. Né? Essa é uma frase célebre de Keynes, né? Que foi um grande economista do século XX, por uhum, acaso. Né? E veja que nem estava diante das transformações que estão ocorrendo hoje. Então, eu vejo que toda essa. Eu quero aqui caminhar para o final com uma visão uhum, otimista, né? No seguinte sentido: não adianta a gente negar a complexidade dos problemas brasileiros, são enormes em todas as áreas, mas poucos países têm a possibilidade e a potencialidade de superá-los, né, como o Brasil tem. Então, uhum, eu acho que isso é que nós temos que deixar claro, que só depende de nós, brasileiros, né, fazer a mudança. uhum. Não, legal. Eu queria agradecer primeiro o apoio educacional da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio, o SESC, o SENAC Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul, MS Competitivo, e do Movimento Catarinense, né, Santa Catarina Excelência. Então, muito obrigado. E queria agora, então, realmente finalizar o evento, agradecer enormemente, né, o Lacerda por ter participado. Eu vou confidenciar aqui, eu sempre acompanho, né, aqui as perguntas, etc., mas acho que essa vez você cobriu praticamente tudo, né, que se tinha dúvidas aqui, e a maioria das contribuições que vai passar para você depois foram tipo assim, é isso mesmo, concordo, educação, então, por isso que eu quase que não passei perguntas para você, porque realmente foram totalmente alinhadas com o que você comentou. Então, eu agradeço bastante, gostei dessa tua colocação final, que tem que continuar sendo otimista, né? Mas, por outro lado, né, nós temos que, né, ser um pouco mais proativos, né? Não vou dizer individualmente, mas participar, imagino, de grupos, conselhos, comitês, né? Para realmente conseguir alternar um pouco. A gente, como a FNQ, né, que tem um modelo de gestão aplicado em várias empresas, estamos agora diversificando, né, nosso modelo também para a área de RH, saúde, ESG. Nós estamos agora com o modelo
para as cidades. Então, a gente acha que também está contribuindo com o nosso modelo para um ganho de competitividade através da gestão. Então, novamente, Lacerda, muito obrigado, né, ter participado conosco. Os próximos 2 webinars, um vai ser um pouco mais técnico, vai falar sobre Design Thinking, né, que é uma metodologia muito importante, né, para que a gente, nessa virada possível, tenha produtos, né, bastante inovadores, tecnológicos. E outro é uma questão, um tema chamado design estratégico. Então, não é o design, né, da caneta em si, mas é o design, né, da estratégia mercadológica, né, de abordagem de vendas. Então, são 2 temas bem interessantes e vamos ter agora em dezembro e janeiro. Então, estou finalizando aqui, né? Espero que todos tenham gostado, né? E como FNQ, né, eu sempre falo, né, termino com um pedido, né? Por favor, me dê um feedback de tudo que vocês não gostaram, né? Não elogiem tanto, digam que vocês não gostaram, que a gente tenta implementar e melhorar na próxima vez. Muitas coisas nós já mudamos, então é importante, né, no ciclo do PDCL, a gente ouvir, né, o que não deu certo, aprender e planejar a melhoria. Então, a todos, muito obrigado, Lacerda de novo, e a todos que participaram do começo ao fim aqui. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.